Primeiramente, Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Hoje queremos falar exatamente sobre Natal. Talvez você fique escandalizado com o fato de eu ser evangélico e estar dizendo um Feliz Natal, porque para muitos cristãos não se deve comemorar o Natal. O Natal é uma festa pagã para muita gente que é sincera, que ama a Deus, mas que para eles o Natal não passa de uma festa pagã. Por isso que existem muitas igrejas evangélicas que não comemoram o Natal. Por que a comunidade evangélica Eterna Aliança comemora o Natal? Eu vou pedir ajuda do pastor Rosivaldo de Araújo. Ele escreveu um livro pela editora Candeia, que tem o título Natal, Celebração Cristã ou Festa Pagã. A única referência que eu vou fazer sobre esse livro, e que aconselho quem ainda encontrar, é um livreto bem baratinho, muito bom, baseado em pesquisas feitas pelo pastor Rosivaldo de Araújo. Então, lá no final do livro, ele fala que o Natal é a maior de todas as festas bíblicas. Então, não existe uma festa bíblica maior do que o Natal. E por que ela é a maior de todas as festas bíblicas? Em primeiro lugar, ele diz que foi a melhor, adrete preparada. E eu fui olhar ver o que a palavra adrete significa. Significa, ela foi preparada intencionalmente. Ela foi preparada de maneira projetada. Natal, o nascimento de Jesus, foi projetado por Deus. E antes da fundação do mundo. Também ele diz, em segundo lugar, foi a que teve maior participação angelical. Em terceiro lugar, é a única que contou com um coral de anjos. Então, apenas isso já justifica o fato de nós comemorarmos o Natal. Mas existem algumas pessoas que são totalmente contra o Natal. E nós não vamos entrar em todas os detalhes sobre por que eles são contra. Mas principalmente é porque dizem eles que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E eles falam isso baseado em Lucas capítulo 2, versículos 8 e em diante, que diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então eles falam que 25 de dezembro, lá na Judéia, é um tempo muito frio. E os pastores, nessa época do ano, eles guardam e tomam conta dos seus rebanhos no lugar que é fechado, no lugar em que eles possam se abrigar do frio das madrugadas, que são muito intensos lá naquela região. Por isso, é impossível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, porque, segundo o relato bíblico, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eu vou continuar lendo essa narrativa de Lucas. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aí nos mostra que eles estão falando exatamente no dia do nascimento de Jesus. Então para eles é impossível Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro por causa dessa descrição. E isso vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Eu quero fazer uma breve reflexão sobre isso. O nascimento de Jesus. Nunca houve um nascimento de um homem mais importante do que Jesus.
Nunca aconteceu que durante o nascimento de qualquer rei ou de qualquer pessoa que seja célebre na história humana ou que não seja tão conhecido na história humana, nunca aconteceu que um exército de anjos celestiais apareçam e cantam e fazem um cântico de louvor a essa criança que havia acabado de nascer. E essa multidão de exércitos louva a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, o versículo 15, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então nós vemos que o resultado dessa anunciação angelical foi que foi despertado a vontade dos pastores de ir ao encontro de Jesus. Então o Natal, nós comemoramos o Natal, porque o Natal faz com que as pessoas que escutam a mensagem natalina sintam o desejo de ir ao encontro do Senhor Jesus. Então Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, dizem as pessoas contrárias à comemoração do Natal. E é baseado, eu vou repetir, lá em Lucas 2,18. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eu vou ser bem sincero com vocês. Realmente eu não acredito que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. As evidências históricas, as evidências de como era o clima naquela época, impede que os pastores, no dia do nascimento de Jesus, isso concordo plenamente, os pastores não poderiam estar no campo guardando os seus rebanhos devido à frieza climática que ocorre dia 25 de dezembro. Então, Jesus não nasceu. Possivelmente, eu posso até afirmar, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas eu quero também dizer uma coisa para vocês. Não é essencial para a celebração de aniversário de alguém que seja comemorado na mesma data do seu nascimento. Ou seja, eu aniversario no dia, mas geralmente no dia que eu aniversario, se cair no dia de culto aqui na comunidade evangélica Eterna Aliança, ou se eu estiver de plantão no meu serviço, o meu aniversário vai ser comemorado qualquer outro dia. E eu não deixo de me alegrar porque os meus amigos se lembraram do meu nascimento. Então não é essencial para a celebração do aniversário de alguém que seja comemorado na mesma data do seu nascimento. Vou dar um outro exemplo. Você que é casado, tem muita gente que hoje em dia está casado, mas que se lembra do dia do casamento, se lembra do aniversário da sua esposa, mas não se lembra do dia em que eles começaram a namorar. Então eles fazem mais ou menos uma aritmética e chegam à seguinte conclusão: nós começamos a namorar, vou dar um exemplo, no mês de maio. Mas qual o dia? O que aconteceu de relevante nesse dia, além do início do nosso relacionamento de namoro? E eles não sabem dizer. Mas ele diz assim: não, já sei. Vamos comemorar o nosso aniversário de casamento no dia 15 de maio. E a partir desse dia, todo ano, eles saem para jantar para comemorar o início do namoro, que depois evoluiu para o noivado e chegou ao casamento. Então, foi convencionado isso. Eu vou dar mais um exemplo, e dessa vez um exemplo histórico, tá? O Washington nasceu, um dos presidentes dos Estados Unidos, nasceu no dia 22 de fevereiro. E Abraham Lincoln nasceu no dia 14 de fevereiro. Os americanos comemoram os aniversários tanto de Washington como
Lincoln, na terceira segunda-feira de fevereiro. E eles fazem isso todos os anos. Você vai dizer, não, mas está errado, porque um nasceu dia 14 de fevereiro e outro nasceu dia 22 de fevereiro. Não, se convencionou comemorar o aniversário deles nesse dia. Eu poderia dar muitos outros exemplos para vocês, mas devido ao nosso tempo, eu gostaria de parar apenas nesses exemplos que eu citei acima. Então, o importante não é a data em que é comemorado o aniversário de alguém. O importante é o propósito dessa comemoração. Então, o importante não é Jesus ter nascido ou não dia 25 de dezembro. O importante é que Jesus nasceu. O diabo gostaria que nós esquecêssemos essa data, porque essa data começa a redenção e a restauração de todos os homens. Jesus nasceu. Aconteceu o grande milagre descrito por Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o grande milagre que aconteceu na nossa história, que mudou a história para antes e depois de Cristo. Assim como acontece com a nossa vida. A nossa vida, quando Cristo entra nela, muda a história. Nós vamos viver um período de antes de Cristo e depois de Cristo. Se você ainda não tem Cristo no seu coração, se Cristo ainda não nasceu na tua vida, a oportunidade nesse Natal é única. Você pode, a partir do momento de uma decisão séria, de aceitar Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, de mudar a sua vida para antes e depois de Jesus, antes e depois de Cristo. E eu lhe garanto uma coisa, uma vida após Cristo ter nascido nela é uma vida maravilhosa, é uma vida preciosa, é uma vida que não tem nem comparação com uma vida sem Jesus. Então, eu desejo, em nome da comunidade evangélica Eterna Aliança, a todos vocês, um Feliz Natal e um próspero 2017. Que Deus possa nos abençoar grandemente, apesar das crises que estão ocorrendo no nosso país. Mas quem tem Jesus, tem um Deus que é superior a todas as crises que podem acontecer nesse mundo. Que Deus nos abençoe grandemente. E eu repito, Feliz Natal. E o verdadeiro Natal é ter Jesus na sua vida. Que Deus nos abençoe.